Olá! A entrevistada de hoje é uma querida, elegante, ela possui uma simpatia que transborda no olhar. Natural de Novo Hamburgo, a filha do seu Antônio e da dona Rosalina foi uma criança muito feliz, muito amada e com uma infância maravilhosa. Ainda criança, com acesso aos livros de teoria musical do pai, nas brincadeiras de dar aula, descobriu sua vocação, ser professora. Aos 20 anos de idade, conheceu o seu Aristeu, com quem casou e teve 8 filhos. Zé Mário, Luiz Felipe, Ana Maria, Isabel Cristina, Maria Beatriz, Joaquim Pedro, Carmen Ana e Afonso Henrique. Aposentada há 18 anos, ela agora dedica-se aos filhos, netos, bisnetos e à vida cultural de Porto Alegre, onde frequenta intensamente teatros, concertos, lançamentos de livros e tudo mais ligado à cultura. Hoje teremos uma conversa de peso com Carmen Neuza Oliveira Félix, a Dona Carmen, que eu muito respeitosamente, a partir de agora, passo a chamar de Carmen. Carmen, prazer te receber para uma conversa de peso. Obrigada, fico muito feliz também por essa oportunidade, também por celebrar nesse momento a nossa velha e profunda amizade, né, que é muito importante. Não tão velha, porque senão vão pensar que a gente já tem bastante idade, o que não é verdade. O que não é o nosso caso, não, né? Não, Dona Carmen, 80 anos. Sentiu o peso desse número redondo, assim? O peso a gente só sente no corpo, porque o espírito flutua sempre acima da idade. É impressionante o fenômeno, sabe? Porque eu sempre ouvi as pessoas dizerem: eu tenho 50 anos, não me sinto como se tivesse 25. É o que acontece, realmente. O espírito parece que não envelhece. O corpo, sim, o corpo dá todos os sinais. Mas a senhora não deixa a lei da gravidade vencer. Não, a gente faz força, né, para se manter. Um dos nossos propósitos para essa conversa de peso é recuperar um pouco da história de pessoas e da nossa cidade. E a senhora, mesmo que tenha vivido bastante tempo fora daqui, a senhora viveu intensamente períodos, na verdade, não só muito profícuos aí da nossa vida cultural, sobretudo, que é um dos temas que mais a senhora gosta e tem paixão, né? Isso. A escolha de professora foi uma determinação que veio naturalmente ou poderia ter sido, por exemplo, uma artista? A vocação de professora nasceu comigo, porque eu me criei dentro de um caixão de livros. Eu era a mais moça da família e os outros irmãos todos trabalhavam fora. E eu ficava só. A minha infância, assim, foi muito só, mas cheia de coisas, cheia de privilégios, de filha mais moça. E me lembro desse caixão de livros que foi fundamental na minha formação, porque eram os livros que os meus irmãos haviam estudado e que foram ficando, a família foi amontoando ali naquele caixão, vivia embaixo da cama dos meus pais. Eu puxava aquele caixão para fora e mergulhava naquela leitura. Era uma leitura muito madura para os meus 5, 6 anos, porque eu fui alfabetizada muito cedo por uma irmã que me tinha adotado, a irmãzinha mais velha, acima de mim, me ensinou a ler com 3 ou 4 anos de idade. Aos 3, 4 anos, 5 anos eu já era alfabetizada. Então eu passei a ler aqueles livros e era uma leitura muito madura para a minha idade. Então eu amadureci precocemente mesmo e isso me acompanhou toda a vida, tanto que no decorrer de toda a minha juventude as pessoas pensavam que eu fosse mais velha do que essa irmã e do que a outra irmã ainda, que era mais velha, tinha 10 anos mais que eu. As pessoas pensavam que eu fosse mais velha do que elas, porque eu tinha esse amadurecimento interior e o tamanho físico também, que é o nosso caso, que me acompanhou toda a vida e sempre me fez parecer mais velha que os irmãos. Então, esse caixão de livros foi que definiu minha vocação de professora. Meu pai era músico e estudava muita coisa assim em casa, como a teoria da harmonia. Ele estudou sozinho em casa. E ele tinha uns livros de harmonia e de teoria musical,
curiosamente editados aqui no Vale mesmo, pela Rotermund, em São Leopoldo, e escritos por alemães daqui, os imigrantes, músicos vindos da Alemanha. Então eles escreviam com aquele seu português misturado com o alemão. Então, em vez de escrever e a nota dó é a primeira da escala, ele botava a nota dó, ré com H, editado aqui em São Leopoldo, o livro. São preciosidades que nós não seguramos, não temos, não guardamos, e que na infância me serviram assim, para eu abrir aquele grande livro com uma capa preta e me sentir muito importante diante de alunos imaginários, lendo para eles o que dizia na teoria musical. E então isso aí criou em mim aquela noção, vou ser professora, vou ser professora. Isso. A senhora foi ser minha professora no 25 de julho, mas num prédio conhecido como Dom Pedro, né? O Pedro II. Pedro II, é. Que foi também o seu prédio de banco escolar, né? Sim, 1940 ou 41 ele deve ter sido inaugurado. E exatamente naqueles 41 foi o meu primeiro ano nessa escola. Uma escola, por sinal, maravilhosa, como ainda hoje acontece haver algumas no Brasil. Escolas particulares, aliás, públicas, muito boas. Essa escola, Dom Pedro II, educou várias gerações de novo-hamburgueses com uma formação maravilhosa, ótimos professores, ótima disposição do prédio, com auditório, com professor de música especializado, Dona Selma Schuri. E depois o Osório, durante muitos anos. O Osório, posteriormente, Osório. Já, eu não esqueça de que eu estou falando dos primeiros dos meus 20 anos. Mas meus, vê como essa tradição meus contemporâneos. Né? Sim, o Osório depois, né, foi meu colega de infância, amigo de infância, não vou dizer amigo, era meu vizinho de infância, mas nós brincávamos juntos na mesma turma. E ele não se lembrava de mim, eu tive que lembrá-lo quando nos reencontramos em Novo Hamburgo. Olha, Osório, eu era daquela turma lá da Boa Saúde que brincava e corria lá na plantação de Tung. Nós fazíamos corridas de turmas do alto da Boa Saúde para baixo da Boa Saúde. Era uma época muito boa e saudável. E o Pedro II era localizado ali onde está o 25 de julho, ao redor era tudo mato praticamente, né? Atrás ali... Mato não, nós não atravessávamos mato. Havia ali nos fundos, no fundo, um local de pântano, onde havia aguapés, e a gente tinha que atravessar pelo meio do pântano. Quando chovia, ficava mesmo pantanosa a quadra, era uma quadra inteira. Mas mato não, havia ali edificações, casas, já era um local assim, povoado, bem povoado. Mas era parte da expansão da cidade, né? Sim, da perspectiva sim, de expansão da cidade, a colocação do colégio. Era um bairro incipiente ainda, né? Que depois progrediu para ser o bairro Rio, Mas nós estamos aqui Rio muito Branco. para falar não sobre o Mistura ou Rio Branco, né? Mas para falar muito mais de Fundação Evangélica. A senhora viveu dentro da Fundação Evangélica? Não, né? Dentro não. Não, viveu dentro da Fundação Evangélica momentos de cultura. Não, a Fundação Evangélica, isso, sim, né? Exatamente. As minhas lembranças de cultura em Novo Hamburgo são fundamentadas assim, na lembrança da Fundação Evangélica, que lá por 1950 ou 51 compraram um piano de cauda e para pagar esse piano de cauda começaram a trazer grandes figuras da música internacional para Novo Hamburgo. Então, é inacreditável que uma pequena cidadezinha, Novo Hamburgo, com poucos anos de idade, inclusive, tivesse Alexandre Sienkiewicz e Alexandre Brailovsky com as suas primeiras composições, e depois tendo se projetado esses nomes para o mundo como dois dos maiores pianistas do seu tempo.
E esses dois músicos eu tive a oportunidade de assistir na Fundação Evangélica com com aquela curiosidade, aquela ansiedade de uma jovem que recém estava se iniciando assim, nesse mundo da música. Mas é muito interessante a lembrança que eu tenho de que a plateia de Novo Hamburgo era algo extraordinário de se ver. A concentração e o silêncio daquela plateia para ouvir. Até hoje os artistas que vêm ao Rio Grande do Sul dizem isso de Porto Alegre. É a melhor plateia do Brasil, é de Porto Alegre. É formada por essa mentalidade de disciplina, de concentração que o imigrante nos trouxe, de apreciar profundamente algo que está sendo executado ao piano, ou ao violino, ou pela orquestra. Nós somos uma plateia privilegiada. Uma avidez. E isso aí, sim, isso aí educa o jovem, isso aí, eu fui educada nisso aí. Então, é algo assim que me acompanha e eu tenho um profundo orgulho de ter podido viver numa época assim, tão importante que é a adolescência, dentro de uma cultura assim tão profunda. Era uma profunda cultura. E essas manifestações aí eu tive o privilégio de acompanhar. É difícil da gente imaginar isso hoje em dia. E é um pedaço da nossa história muito perdido. Sim, mas o mais interessante que eu tenho a respeito disso, plateia, foram os anos em que eu pertencia à União Estadual, à União Novo Hamburguesa de Estudantes, UENH. O presidente era o Sérgio Borgato. E tinha um grupinho pequeno de jovens assim, ligados à cultura, ligadíssimos. Então, em vez de fazer reuniões sobre os problemas do estudante de Novo Hamburgo e que não sei o quê, nós fazíamos concertos discofônicos. Então, era com os discos daqueles jovens ali do grupo, cada um trazia um disco um domingo, e a gente escutava. Mas os irmãos maristas do Colégio São Jacó nos cederam uma sala para a União dos Estudantes, fazer as suas reuniões. E nós fechávamos tudo, escutávamos a música no escuro. E de vez em quando um irmão entrava lá de surpresa para ver o que é que aquele grupo de jovens estava fazendo. E alguém fazia para não fazer barulho na porta. Porque a música estava soando e todo mundo estava concentradíssimo e no escuro. Mas era inacreditável. Isso aí é inacreditável para os jovens de hoje, inacreditável mesmo. Quem é que montava? Hoje em dia chama session, né? Vamos fazer uma sessão de audição aí. Quem é que montava? Quem é que organizava isso? Né? Todo mundo participava da construção? Sim, não, mas não era todo mundo, eram 5 ou 6, no máximo 10 participantes. Então era o Sérgio, de quem eu me lembro, o Sérgio Borgato, inspirador da coisa. Mauri Poisel, que fazia as descrições, as leituras, para que se entendesse o que se estava escutando. Então ele, com uma fleuma e uma calma própria do seu temperamento, porque o Mauri falava assim lentamente, e Transfiguração e Morte, Richard Strauss. Vejam, note-se que transfiguração é anterior à morte. Então, nós vamos ver toda a parte brilhante da composição anterior à parte dramática, que será propriamente a morte. Mauri Poisel, Nestor Venholtz, que depois veio a ser o grande maestro, né, de Novo Hamburgo, Siegfried Bergmeister, que era um dos nossos companheiros também. As moças, acho que era uma das RAC, a Mirna, eu acho que era uma das componentes, eu não me lembro se era a Mirna ou Sandra, elas eram 2 irmãs. E eu, e mais uma ou outra moça eventual que nos acompanhava, às vezes uma, às vezes outra. Assim, não posso citar todos, porque não me lembro de todos. Eu me lembro dos que falavam e dos que emprestavam discos para a ocasião.
Isso aí era aquela plateia também, embora incipiente, assim também, de pouquinhos componentes, nós não queríamos conversa nem barulho. O irmão entrava para ver o que é que nós estávamos fazendo e ficava surpreso de ver aquilo. Era um concerto às escuras e tudo bem quieto, não podia perturbar. Devíamos pôr na porta, don't perturb. Dona Carmen, e aí depois essa avidez, pela cultura seguiu durante toda a vida. Sim. Eu quero saber de como é que foi isso lá em Cachoeira, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com Carmen Félix.